Fala, galerinha do curso Ganha, beleza? Professor Afonso com vocês de novo. Hoje a gente está aqui para a gente falar sobre a lei da gravitação de Newton, também conhecida como quarta lei de Newton ou simplesmente gravitação universal, beleza? Então é um assunto que é bem tranquilinho, não tem tanto problema, você vai ver um paralelo com eletricidade, inclusive, tá? Mas pega teu materialzinho, aula 23 de Física A, vamos nessa. Bom, a gente falou na aula passada, a gente comentou sobre as leis de Kepler. As leis de Kepler, elas explicam o movimento planetário. Elas explicam a cinemática do movimento planetário. Só que ela não fala por que o movimento acontece desse jeito. Ela não diz por que o movimento rola dessa maneira. Então, para quem que sobrou esse negócio? Quase 90 anos depois, o Isaac Newton veio e ele conseguiu explicar o porquê das leis de Kepler funcionar de um jeito específico, beleza? Isaac Newton tinha uma frase muito importante, muito legal, dele falar o seguinte: se eu enxerguei mais longe, é porque eu me apoiei no ombro de gigantes. E ele estava se referindo a Galileu, a Kepler, Copérnico, esse povo aí. Então, o Newton veio para explicar a força que rege o movimento planetário, que a gente conhece hoje como força gravitacional. Então, quando ele fez experimento, né, falando da força gravitacional, tem aquela ideia, aquela noção esquisita que caiu uma maçã na cabeça do Newton e ele descobriu a gravidade, não tem nada a ver, tá? O Newton era estudioso, o Newton era muito inteligente, não era uma maçã caindo na cabeça dele que ia fazer ele descobrir isso daí, tá? Então isso daí é lenda, é bobagem, é só para vender a ciência. Então, como que funciona a lei da gravitação universal? Basicamente, o que a gente tem que ter na cabeça, que a gente tem que ter noção? Massa atrai massa, tá? Então, dois pontos materiais se atraem mutuamente com forças que têm a direção da reta que os une e cujas intensidades são diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, veja, aqui está enunciado a lei, aqui já está dito o que acontece, como que essa lei funciona, tá? Essa é a equação. Só vamos ficar bem esperto com esses termos aqui, ó. Quando ele fala diretamente proporcional, é porque está em cima na conta. Então, se eu aumento qualquer uma das massas, vai aumentar a força. Veja, a força é diretamente proporcional ao produto das massas. Então, qualquer massa que eu aumentar, aumenta a força. Se eu dobro a massa, dobra a força. Se eu triplico a massa, triplica a força. Tudo bem? Então, isso é uma coisa legal da gente saber. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Se eu aumento a distância, a força diminui. É isso que quer dizer o fato dele ser inverso, tá bom? E outra coisa importante, a distância, ela está ao quadrado. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho só para entender. A fórmula é essa: força é igual 1G, que é uma constante gravitacional, já vou falar para vocês, massa 1 e massa 2, ou Mzão e Mzinho, sobre distância ao quadrado. O que acontece aqui? Se eu mudar a distância, por exemplo, imagina o seguinte, que eu dobro a distância. O que vai acontecer com a força? Veja, primeiro, inversamente proporcional. Se a distância multiplica por 2, a força divide, porque é o inverso. Se um multiplica, o outro divide. Por quanto? Ah, divide por 2, Afonso. Não, é aí que está. Lembra que a distância está ao quadrado? Então, 2 ao quadrado vai ficar 4. Traduzindo para vocês, para deixar bem claro, a nova força que eu vou chamar de F', se eu dobrar a distância, ela vai ser a força antiga dividida por 4, 1/4 da força antiga. Então, cuidado com isso aí. É muito comum questões falarem de proporção sem precisar fazer contas, tá? Sem precisar fazer contas mirabolantes. É só nessa proporçãozinha que você mata. E aqui aparece esse G chamado de constante gravitacional, que serve para balancear a equação. Relaxa com ele, já vamos falar um pouquinho. Então, aqui um esquema só para você entender. Massa 1, massa 2. Aí eu tenho a distância entre eles e a força.
Lembra quando ele falou no enunciado da reta que une os planetas, que a força está aqui, ó? Então, ó, ela está nesse segmento de reta, tá? E essa constante gravitacional, ela vale 6,67 newtons metros quadrados sobre quilograma ao quadrado. Newton porque a força tem que estar em newton. Metro quadrado porque a distância tem que estar em metro e tem que estar ao quadrado. E quilograma ao quadrado, por quê? Porque você tem duas massas, massa vezes massa. Quilograma vezes quilograma dá quilograma ao quadrado. Lembra que vocês já viram com o Tadanori a fórmula da força elétrica, que é K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado? E agora a gente está vendo a força gravitacional, que é G, M1 e M2, ou Mzão e Mzinho, sobre D ao quadrado? Você está vendo que essas forças, elas têm o mesmo jeitão de calcular, o que muda são as grandezas? Então, sim, você pode comparar, em alguns casos, a força gravitacional com a força elétrica. Vai depender do problema, mas dá para fazer essa comparação, sim. Bom, o que acontece? Além disso tudo, a gente pode calcular a gravidade. A gente sabe que ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e que a gravidade aqui, ela é uma aceleração, certo? O que o Newton fez? O Newton pensou, bom, a força que atrai a gente para o centro da Terra é a força-peso. A força-peso é uma força gravitacional. Então, se ele abrir a força-peso, fica m vezes g, que é igual constante gravitacional, massa do planeta, massa da pessoinha, sobre distância ao quadrado. O que a gente pode fazer? Cortar a massa da pessoa, fica que a gravidade vai ser igual... Ah, aqui eu coloquei Q, desculpa, pensei em eletricidade, é G, é da constante gravitacional. Então, G, mzão sobre distância ao quadrado. Esse valor dá aproximadamente os nossos 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, o que acontece? Se a gente pensar dessa maneira, você pode calcular a aceleração da gravidade usando a massa da Terra e a distância que você está. Então, vamos entender uma coisa. Aqui está a Terra. Ela tem a massa. Essa massa é que determina a gravidade. Não é a tua massa, é a massa da Terra. Dependendo da distância que você se encontra, mais perto, mais longe, quanto mais afastado você estiver, menor vai ser a aceleração da gravidade, porque menor é a força gravitacional, porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, por conta disso, se eu tiver um gráfico de força gravitacional por distância, ele vai me dar uma função do segundo grau, porque a distância está ao quadrado, e decrescente. Por quê? Quanto maior a distância, menor a força gravitacional, menor a gravidade. Então, esse gráfico é típico de força gravitacional relacionado com distância. E lembre-se que a aceleração da gravidade, o G, ele vai depender da massa do planeta e não da nossa massa. Tá? De acordo com as leis, então, vamos lá. O que estava escrito lá que ficou tudo ali junto, o negócio que eu coloquei? Bom, basicamente, quanto maior a distância, menor a força gravitacional. O que mais? O que mais ali? Por causa da sua massa muito grande, é o Sol que atrai a galera, então todo mundo gira ao redor do Sol. E quanto mais próximo do Sol, maior tem que ser a velocidade do planeta, porque senão a gravidade dele atrai ele para o centro. Por isso que Mercúrio, ele é em relação ao deus grego, Mercúrio que é da velocidade, é o cara mais rápido que tem. Por quê? Porque quanto maior a distância, mais rapidinho o planeta que girar, senão o Sol puxa ele. E quanto mais denso for o planeta, mais lento é o seu movimento de translação ao redor do Sol. Beleza? Formação do sistema solar. Então, no começo era tudo uma nuvem de gás, era tudo misturado. E aí o que aconteceu? O Sol veio no centro do movimento, começou a girar essa nuvem de gases. O centro dela absorveu mais matéria, se transformou no Sol.
E em algumas regiões ali as outras nuvenzinhas iam se condensando e iam formando os planetas. Tudo de acordo com a gravidade perfeita, de acordo com a quantidade de matéria perfeita, com a velocidade perfeita. Então não é uma coisa do tipo assim, ah, vamos fazer um sistema solar, pronto, ficou legal, ficou pronto. Não é isso. Pode ter colapsado centenas de vezes, pode ter colapsado dezenas de vezes, a gente não vai ter como saber, tá? Não é uma coisa tão simples de se criar assim. Bom, então o que a gente tem? O Sol no centro, os planetas. Minha vó tem muitas joias, sempre usa nenhuma, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, ó, se você tiver outro macetinho, beleza. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então, minha avó tem muitas joias, sempre usa nenhuma. É as iniciais que você pode usar. Planetas anões, Ceres, Plutão, que né, até bem pouco tempo era planeta, foi reclassificado, e Eris, tá? Pequenos corpos, nós temos asteroides, né? Temos TNO, que é uma classificação ali para corpos também que ficam soltos no espaço, e os cometas. Poeira, tá? Esses planetas aqui, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, eles têm o que a gente chama de satélites, eles funcionam no sistema de binários, traduzindo, você tem um equilíbrio entre o planeta e o seu satélite. Só para você entender, se alguma coisa bater na Lua e destruir a Lua, a gente sai de órbita, porque a nossa órbita só funciona enquanto a gente e a Lua fazem uma dança cósmica ali. Plutão e Eris também, tá? Asteroides, alguns também podem funcionar nesse regime, tá bom? A massa total em termos de porcentagem do nosso sistema solar, então olha que louco, o Sol tem 99,8% da massa do sistema solar e o restante de nós aqui tenta dividir o que sobrou dessa massa. Então, basicamente, o nosso sistema é o Sol, né? O resto vai tentando ali usar o que sobrou. O Sol e Júpiter também, né? 0,1%, acabou, ficou ali 0,9% para a gente usar. Então, difícil. Aqui, um esqueminha só para você entender como que funciona, né? Um cálculo para a velocidade orbital do planeta. Então, o que é velocidade orbital? É a velocidade com que o planeta dá volta ao redor do Sol. Essa velocidade não é constante. Claro que você não tem que saber essa equação, essa dedução, isso daqui é matemática de nível superior, é só para te dar raiva, só para você sentir mal, mas tem como calcular essa velocidade. Várias questões perguntam se a velocidade de um planeta ao redor do Sol é constante. Não, não é. Mais perto a velocidade é maior, mais longe a velocidade é menor. Um sistema de binário aqui para a gente entender, tá? Então, a gente tem a órbita aqui, ó, do satélite ou do planeta menor e aqui do astro mais maçudo do astro no centro. Então, esse seria um esquema aqui de binário, dois caras, um circulando o outro. Um específico aqui, tá? Que a gente tenha o foco do binário e aqui a Terra e a Lua. Então tá aqui, ó, a Terra e a Lua, por exemplo, aonde tem o movimento deles, tá? E aqui o sistema solar em perspectiva em termos de distância, unidade astronômica. O que é unidade astronômica? É a distância entre a Terra e o Sol usada como base. Então, a distância entre a Terra e o Sol a gente chama de uma unidade astronômica. Saturno fica 10 vezes mais longe do que a Terra, 10 unidades astronômicas. O cinturão de Kepler fica ali entre 100 vezes a distância da Terra. Nuvem de Oort está quase no extremo, ali, quase no final do nosso sistema, fica 10 mil vezes, 10 a quarta. E a estrela mais próxima, Alfa Centauri, está alguma coisa ali em torno de 10 a sexta unidades astronômicas, ou seja, 1 milhão de vezes a distância da Terra ao Sol, bem longinho. Em termos de tamanho, os planetas, né? Então você pode ver aqui o Sol nem cabe, tudo isso daqui é o Sol. Então a gente tem aqui a Terra, Vênus quase igual, o mesmo tamanho em relação à Terra, tá? Então, inclusive agora, esse ano aí, 2020, o ano da loucura, eles descobriram que pode haver alguns indícios de vida nas nuvens de Vênus, tá? Marte, Ganymede, Titã são luas, esses daqui, né? Luas de Júpiter. E aí você tem os outros, cara, mas olha, se Marte é muito menorzinho, tá bom?
Temperaturas do sistema solar, então tá aqui, ó, proporcional ao inverso da raiz da distância, tá? Então, você pega lá a raiz da distância, 1 sobre ela e acha a temperatura. A temperatura tem que ser em Kelvin, fica tranquilo, só para você entender quanto mais longe, menor a temperatura, que faz todo sentido por causa do Sol. E aqui os nossos planetinhas rochosos, né? Rochosos, então eu tenho Mercúrio, Vênus, lembrando que Vênus tem uma região enorme aqui de atmosfera com nuvens e gases, que é onde eles acham que tem vida, Terra, Marte, tá? Rochosos. E os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, basicamente são bolas de gás que ainda não juntaram para fazer ali o seu esquema virar um planetinha. Um esquema de planeta rochoso. Formação do sistema solar, então, se você tiver curiosidade, depois dá uma olhada aqui nessa parte, é bem legalzinho de saber, mas é só como curiosidade, não vou nem entrar em detalhe para não estender a aula. Onde fica a nuvem de Oort, quais são as principais características e os componentes, também curiosidade. Uma coisa importante, que o nosso sistema ele tem uma órbita coplanar, quer dizer que os planetas eles estão ao redor de um plano, por isso que a gente tem ali, né, o alinhamento dos astros, é no mesmo plano, porque na hora que se formou eles giravam todos no mesmo plano e depois cada um foi se dividindo e formando sua órbita. Os tamanhos, de novo, e a composição, basicamente, hidrogênio e hélio, a composição do nosso Sol, a hora que acabar os átomos aqui para fazer essa conversão, a gente vai para a fita, tá? Hipóteses de formação dos planetas, depois se tiver, né, um tempinho, curiosidade, dá um pause, daqui no cai vestibular, é só uma curiosidade. E é isso aí. Ficamos assim na nossa aula de, né, leis de Newton. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, dá um toque, dá ali uma conversada, chega nos atendimentos que a gente conversa. Até a próxima, crianças. A gente se fala. Beijo. Tchau.